Nossa inteligência é um instrumento. A sua utilização vai determinar os seus efeitos. Ou seja, eu tenho uma inteligência, dependendo da forma como eu utilize essa inteligência ela vai produzir os efeitos dela no mundo. Ela vai produzir os efeitos dela para o bem ou vai produzir os efeitos dela para o mal. Isso leva a gente a uma conclusão necessária. É necessário que, se a inteligência ela é um instrumento e a utilização dessa inteligência vai determinar os seus efeitos, é evidente que outras qualidades são requeridas, outras qualidades elas são necessárias, outras qualidades elas são pressupostas além da própria inteligência. Ou seja, se a inteligência é um instrumento, eu preciso de outras qualidades para reger essa própria inteligência. Eu preciso de outras qualidades para reger bem o meu intelecto, para direcionar a minha inteligência para onde eu quero. O que acontece quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa muito inteligente, ou melhor, uma grande descoberta sendo feita por uma pessoa que não é uma pessoa moralmente admirável? Ou falando no português claro, a gente vê uma grande descoberta sendo feita por um canalha. O que acontece? Isso imediatamente, isso bate na gente, isso, em algum lugar, isso choca a gente, não é? Quando a gente vê uma grande descoberta sendo feita por um canalha. Por que isso acontece? Por quê? Porque uma superioridade intelectual, ela pressupõe também uma superioridade de ordem moral. Quando a gente pressupõe que uma pessoa ela seja superior intelectualmente, ela seja um profissional renomado em determinada área, a gente quase que imediatamente, a gente também pressupõe que essa pessoa ela tenha também uma superioridade moral. Porque uma superioridade intelectual sem uma superioridade moral meio que ofende a harmonia humana. É como se fosse uma afronta à harmonia humana, é como se a inteligência ela emergisse como uma força isolada. É como se a inteligência estivesse sozinha. É como se a inteligência fosse a única coisa, entre aspas, de boa que a pessoa tem. É como se a inteligência ela tivesse totalmente sozinha. Então, quando a gente pensa em alguém com uma superioridade intelectual, a gente pressupõe também uma superioridade de ordem moral. Por quê? Porque uma superioridade de ordem intelectual associada a uma superioridade de ordem moral soa harmônico. Agora, quando a gente vê alguém que é superior intelectualmente sem uma superioridade moral, isso assusta a gente, isso choca a gente. Isso retoma aquele ponto que eu falei anteriormente. O intelecto, a inteligência, ela é o quê? Ela é um instrumento. Se não há, e aqui que é o pulo do gato, que é um ponto importante da gente raciocinar. Se a inteligência ela é um instrumento, se o intelecto é um instrumento, e ele necessita de outras qualidades para que ele seja bem regido, para que ele seja bem direcionado, é necessário que haja qualidades morais para reger bem essa inteligência.